Olá, queridos irmãos, rádio ouvintes da Alvorada. Nós estamos aqui no podcast Amigo de Deus, eu sou o Padre Junior Padilha e nós estamos no mês vocacional. Segunda semana do mês vocacional, estamos na Semana da Família, essa semana em que nós temos muitas graças e bênçãos de Deus sobre todas as famílias. Estamos refletindo sobre a vida em família, a realidade da família, o sacramento do matrimônio, sobre essa vocação linda que muitas pessoas ainda precisam descobrir como um tesouro de Deus para nós. Esse mês vocacional tem que ser um mês vocacional diferente nas nossas vidas. Porque, em geral, quando falamos em vocação, e temos falado aqui já nos nossos podcasts, nós estamos falando sobre o sentido da nossa vida, sobre o porquê da nossa vida, sobre o porquê que nós estamos nesse mundo e o que Deus quer conosco aqui. E hoje nós temos uma alegria muito grande estarmos aqui com um casal. Eu vou pedir para que eles se apresentem, para que nós os conheçamos. É um prazer para nós, né? Estarmos aqui. Meu nome é Viviane e... Teu nome o seu sobrenome é diferente, né? O sobrenome de vocês, como é que é? O meu, da minha família, é Campos do Amaral. Não, aí tá tranquilo. Tá fácil. Agora não, o do marido... Aí eu compliquei a história colocando o sobrenome. É sempre assim, né? Dizem que as mulheres complicam, mas não é, né? No fundo, às vezes é o marido, né? Então, aí é o Ubrich, né? Ubrich. É polonês, alemão, russo... É polonês, Alexandre, né? Na verdade, a avó era polonesa por parte de pai, mas o pai veio na verdade, o avô, né, veio da República Tcheca. Divisa com a Alemanha. Ah, Menino Jesus de Praga. Sim. Exatamente. Um dia eu conto pra você, tem uma coisa interessante sobre isso aí. Eu gosto, é a devoção carmelita, né? Eu recebi uma graça com relação a essa questão aí. Viviane Campos do Amaral Ubrich. Alexandre Campos do Amaral. Não, tô brincando. Ele tem o José. Alexandre José Ubrich. Ele tem um presente carregar o nome de São José, né? É um presente mesmo. Que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Amigos de Deus. E se vocês estão aqui, porque de alguma forma também são amigos de Deus, se não teriam sido chamados por mim, né? Claro, não é, Everton? Não teriam sido chamados para estarem aqui. Mês vocacional, não é? Estamos pensando sobre as vocações. E é interessante, não sei se vocês percebem isso, mas a gente pode até conversar depois um pouquinho sobre isso. Mas eu tenho falado sobre isso para as pessoas, né? Quando falamos em vocação, por exemplo, a gente pergunta para as pessoas em geral, né? Já pensou na sua vocação? Aí a pessoa fala assim, não, isso aí não é para mim, né? Por quê? Porque em geral as pessoas acham que quando falamos em vocação, nós estamos falando dos padres e das irmãs. Exato. E me parece que as pessoas ainda parece que não caiu a ficha ainda dos católicos, das pessoas em geral, né? Que o matrimônio também é uma vocação. Na verdade, todos somos vocacionados, né, Padre? Todos somos vocacionados. Isso. Então, nosso objetivo aqui com esse podcast, com esses podcasts nesse mês vocacional é isso. É aprofundarmos essa reflexão para percebermos que o matrimônio é uma vocação muito bonita, muito grande, muito profunda, altamente necessária. E descobrirem-se vocacionados os casais é urgente. É urgente. Pelo menos eu entendo assim. Não sei se vocês como eu vejo como família que a família é a base de todas as vocações, né? Porque é a partir dela que nasce as outras, o chamado ao sacerdócio. São João Paulo II falava isso, né? A família é a base da sociedade, né? Isso, exato. Isso entrou no compêndio de doutrina social da igreja. A família é a célula base da sociedade. Isso. Todo mundo está percebendo que a sociedade está ruindo. Mas ninguém quer aceitar que é porque as famílias estão sendo destruídas. Isso está escrito no catecismo, né, Padre? Eu estava lendo isso antes. Exatamente. O que vive a humanidade hoje é em função, fruto de uma crise na família. Crise na família, exatamente. E uma crise vocacional. É uma crise vocacional. Que comentava agora, e eu entendo assim, né? Vocação é sempre a resposta ao porquê nós estamos no mundo. Deus nos quer todos santos. Isso sem dúvida. E aí Deus escolhe um meio. Vem essa vocação específica. Matrimônio, sacerdócio, vida religiosa, vida leiga, solteira, etc. Celibatária no mundo, né? E a santidade. Então, santidade também é uma vocação. Se nós perdemos essa consciência que somos chamados à santidade, pode até se casar. Mas o casamento não vai ser vivido como uma vocação à santidade. E aí um pouco essa é a nossa conversa, mas não vamos adiantá-la, porque esse é um podcast de direção espiritual, não é?
E eu gosto de perguntar para as pessoas, né? Quando converso com elas, assim, quando tenho conversas espirituais, a primeira pergunta que eu faço é: quem é você? Do nosso grande filósofo Tiririca, né? Quem é você, né? Eu não vou fazer a vozinha dele porque eu não sei fazer. Mas essa é uma pergunta interessante, porque em geral as pessoas... Quem é você? As pessoas ficam um pouco travadas para responder, mas na verdade quando a gente pergunta quem é você, qual que é a tua história? Sim. Né? A Santa Teresa escreveu aquele livro Castelo Interior ou Moradas, que vocês certamente conhecem, né? E nas primeiras moradas ela diz que são as moradas do autoconhecimento. E nós sabemos que Deus faz uma história conosco e Ele vai se mostrando a nós, vai agindo na nossa vida, e o modo como nós vamos vivendo a nossa vida, as escolhas que vamos fazendo, vão nos tornando quem nós somos hoje. Mas também os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que nós temos para o futuro, já estão aqui e de alguma forma nos orientam, nos impulsionam, nos determinam a fazer as nossas escolhas hoje. Isso também é quem nós somos. Então, quem é o Alexandre? Quem é a Viviane? Pode começar. A mulher manda, Alexandre. Aqui, né? Sempre assim. Pode começar. Bom, padre, o Alexandre é londrinense. Nasceu em 71, aqui em Londrina. 71, então você tem quantos anos? Não sei fazer conta. 54. 54. Com a graça de Deus. Vai fazer 55 ou já fez? Não, já fiz 54, né, padre? Não vamos adiantar. Tá bom, né? Tá louco, bom né? assim. Sou filho do Afonso e da Nair, da Maria Nair, né? Meus pais falecidos já. E o Alexandre sempre foi católico, graças a Deus, desde de berço. Eu acho que isso... Eu vinha refletindo até sobre o que a gente poderia conversar hoje aqui. Eu acho que o ambiente da família ajuda muito para a nossa vocação. Uhum. Talvez a crise que a gente estava comentando aqui já no início, né, da nossa conversa. Eu acho que é um pouco disso, porque o ambiente familiar faz a humanidade futura, né? Porque faz toda a diferença. É um berço, né? São os valores que a gente aprende. Os valores. Então, com toda a limitação que minha família teve, e toda a família tem, ninguém é perfeito, né? Só a Sagrada Família. Mas, assim, me ajudou muito a construir o Alexandre que ele é hoje. Uhum. Cheio de defeitos também, óbvio, né? Mas, assim, eu me vi muito agraciado por Deus, pela família que eu tive. Então, tem irmãos? Tem 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Eu sou o caçula dos homens. Contando com você, 6 comigo. 6 contigo. 6 comigo, Então, nossos pais são falecidos hoje. É uma família bem grande, vários sobrinhos. Nós temos 3 filhas, né? Depois a esposa... Uma delícia, família grande. Então, na hora que reúne, é festa, né? Sim. Então, qualquer... Todos moram em Londrina? Sempre moraram em Londrina? Não, alguns moraram fora, algum período, mas eu tenho um irmão que é sacerdote, né? Tá em Brasília hoje. Não sabia dessa informação, ou não lembrava. O terceiro da família é sacerdote. Em Brasília? Anselmo, Ele tá agora, ele ficou um tempão na República Tcheca, porque ele é do Opus Dei. E ele, agora que ele... Do Opus Dei. E agora ele veio pro Brasil, faz 3, 4... Acho que é isso, desde que a mamãe faleceu. 5 anos, mais ou menos, né? Ele tá no Brasil. Sim. Como é o nome dele? Anselmo de... Ulbricht. Luiz Ulbricht. Claro, né? Tá certo. E a Viviane? Então, eu sou a filha mais velha, né? Nós somos em 3 irmãos. Meus pais vieram do estado de São Paulo. Já vieram crianças, então até minha mãe fala que ela vai pular o ano que nasceu mesmo? Não pode falar daí? Não, eu nasci no mesmo ano que ele. No mesmo ano? Só que eu ainda não fiz 54. Ela é mais nova. Padre, nós temos 9 meses de diferença de idade. 9 meses. Então, quando eu fui concebido, passou 9 meses. Não, quando eu nasci. Quando eu fui concebida, você estava nascendo. Exatamente. Então, ela foi preparada para mim. Tá que bonito, hein? Que bonito. Vai, você que tá aí. Você vai que tá aí, ó, namorando. Vai ver. Tá vendo? Ele tá se achando. Fui feita para ele, né? Mas... Tem nada a ver com isso. Isso, então. Então, eu sou a mais velha. Os meus pais, minha família também toda católica, de gerações. Sempre minha mãe fala, né? Eu acho muito bonito uma passagem da Bíblia que fala elogios aos antepassados. Uhum. Então, já li. É muito lindo isso, porque realmente, eu tive toda essa formação... dos meus pais, avós, né? A família da minha mãe, muito praticante, engajada na igreja. A do meu pai, não. Uhum. Mas também é bom até citar isso, que
o sacramento do matrimônio santifica um ao outro. Isso. Então, pelo matrimônio, eu creio assim, o meu pai foi, né, se moldando, e Deus teve muita misericórdia, porque a minha mãe praticamente nos levava para a igreja. Ele não se opunha, mas ele não ia. Isso eu acho que é a realidade de muitas famílias, né? Um só participa. Mas ela é muito firme. Tanto que eu lembrava que chegava no domingo, a gente queria dormir mais um pouquinho, ela falava, não, de jeito nenhum. Vamos todos para a missa, porque quando você morrer, a porta do céu vai ficar fechada para você se você faltar na missa no domingo. É bom saber disso, hein? É bom saber disso. Ai, bonitinho, o jeito pedagógico dela de querer ensinar que domingo é dia de missa. Então, nós íamos para a missa e hoje eles já são vivos, né? E idosos. Estou nessa fase de cuidar dos pais, né? É um grande desafio também, porque a gente cuida da família, trabalha fora, cuida dos pais, né? Eu tenho uma irmã que mora aqui em Londrina que me ajuda bastante. E assim, né? E depois logo já fiz essa catequese, primeira comunhão, né? Na Imaculada Conceição, que morava ali perto. E também hoje, como o Alexandre falou, muito, quase que 100% do que eu sou foi com a base familiar que eu tive. Isso é uma certeza que a gente tem. Então... Eu vejo também que muitos, até a gente entra no âmbito assim, dos adolescentes, mesmo que por um período, muitos se afastam, né? Os jovens. Se afastam da família? Da ou família ou até da igreja. Da fé, né? Fica na família, unido ali, mas a semente foi plantada. Isso. Uma hora, em algum momento da vida, né? Ela vai florescer. Vai florescer, mesmo que demore. Por exemplo, o meu pai demorou muito para se voltar para Deus. Por isso que o sacramento do matrimônio santificou. Isso. E Importante. ele voltou praticamente no final da vida. No final da vida. Mas Mas agora, voltou. mas nossa, Isso. entendeu? Mas voltou. Sim. Eu comentava, eu brincava aqui, falava então, né? Por quê? Porque é algo óbvio. Mas o óbvio, algumas vezes precisa ser dito, né? Não. A família faz toda a Sempre diferença. precisa ser dito, Isso. padre. A família faz toda a diferença. E parece que agora isso está um pouquinho meio confuso, meio conturbado, né? Enfim, então me parece que é importante começarmos a falar com mais frequência sobre isso. Sim. A importância que tem a família, o núcleo familiar, né? Uma família bem estabelecida. Não que sejam perfeitos, né, Alexandre? Nunca. Mas que estejam buscando serem melhores a cada dia. Isso faz toda a diferença. Muito bem. Então, nós estamos no mês vocacional, não é? E algumas pessoas, às vezes, pensam que a sua vocação é a sua profissão. Né? E nós temos aqui um podcast, né? Foi a última terça-feira de julho, e eu falava que vocação é uma coisa e profissão é outra. Quando se faz, sei lá, um teste vocacional para saber mais ou menos a profissão que você se identifica, eu dizia que isso tem mais a ver com aptidão do que vocação. Verdade. Vocação é algo que envolve diretamente o nosso relacionamento com Deus, não é? Mas é claro que também as nossas profissões, elas têm que ser convertidas em momentos de, Deus, de né, presença padre? de Deus e serem feitos de alguma forma por Deus também. E vocês trabalham ou vivem como? Como é que é isso? Alexandre, faz o que da vida, Alexandre? Eu sou veterinário por formação acadêmica e hoje eu trabalho mais na área de vendas. Né, Vende animais? Hã? Vende animais? Não, Alimento para os vendo os alimentos para os animais. eu Trabalho com nutrição animal hoje. Aí, Everton, depois você compra um biscoito dele pra... E aí já nesse ramo já tô desde que me formei praticamente, no início da carreira, que eu fiz mais a área técnica de assistência, mas sempre trabalhando com animais de produção, que a gente fala, que não seriam animais de companhia, que é cachorro e gato, por exemplo. Então, animais de produção é animal que vai para abate, que vai virar proteína animal, no caso. Então você é vendedor. Hoje, a minha atuação hoje é mais como vendedor do que como veterinário. É claro que o produto que eu vendo tem a ver com veterinária, né? Que é nutrição animal. É vendedor. Mas a Viviane, Eu sou professora. professora de quê? Professora de educação infantil. Educação infantil. Dou aula para crianças de 5 anos. Desafiador ou não? Bastante. Tem que ter muita aptidão. Tem que ter aptidão. Tem que ter sim. aptidão. E como é que é? Dá para ser santo? Dá para viver a fé
sendo vendedor? Vendedor acho que é um pouco mais difícil, né, Viviane, que professor, né? Olha, não sei, hein? Tem aquela questão da persuasão, mas o cara tem que dá estudar pra gente. mas eu programação acho que... neurolinguística pra vender? Tem, mas tem um monte de curso que a gente faz, eu né? também estudei, não Mas, vendo, né? mas viu, padre, eu acho assim que é um campo que você pode exercer o seu testemunho, porque existem vendedores e vendedores, né? Então, Sim. existe o lado que pode te corromper, que você vai querer ganhar alguma coisa, oferecer para o teu cliente para ele ganhar, e isso não é lícito, né? Uhum. E você pode exercer o seu testemunho sendo um bom vendedor e sendo... Por que procurando. medicina veterinária? Que eu escolhi? É. O meu pai tinha uma chácara quando ele trabalhava, não que ele fosse do campo, né? O meu pai sempre foi mecânico de bomba de gasolina, para o senhor ter uma ideia. E Nossa, aí é muito específico, É. meu. Mecânico de bomba de gasolina. Vários postos aqui de Londrina foi o meu pai que instalou na Puxa época. vida, é Desde muito específico. isso estamos meu. falando de 40 anos atrás. Aham. 50 talvez. E assim, no final da vida dele, assim, quando se aposentou e tal, e não quis saber mais da vida de mecânico, ele comprou uma chacrinha para passar o tempo. E ali tinha uma criação de suínos. E foi nesse meio de passar as férias lá na chácara que eu passava com ele e me encantei pelo lado Já tinha um irmão que era agrônomo, e aí me encantei com a área de veterinária e fui fazer veterinária. Poxa, que Zootecnista, interessante. né? Aí tem um irmão mais velho zootecnista, tem um agrônomo, tem um que é padre e eu sou veterinário. Que interessante. A Viviane, por que professora? Eu tenho... As meninas têm muito essa coisa quando é pequena, mas né? na verdade... A sua mãe é professora? A minha mãe é professora. Sogra. A minha sogra também era, minhas cunhadas são professoras, então eu fui criada nesse ambiente da educação, né? Gosto muito de ensinar e prefiro as crianças, né? Do que os adultos, Você adolescentes. fez pedagogia ou magistério? Eu fiz pedagogia, eu não pedagogia. fiz o magistério. Eu tive uma outra formação, né? Tenho, na verdade, que a tecnologia nem é mais, é analista de sistemas, né? Uhum. Mas trabalhei pouco na área, eu não gostava muito de ficar na máquina e parei e fui Analista de começar. sistemas. É. Eu não sei nem o que faz alguém que... O antigo processamento, Processamento de de lembra? dados, Esse curso quando eu fiz- lembro, mas também não sei o que é. Hoje é o que tá aí, né? É o que... Seria assim o avô do TI. Bisavô, eu acho, viu? Bisavô do TI, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Mas eu parei completamente e me realizo como professora. Tem muitos desafios hoje na educação, né? Lidamos com famílias, praticamente. As crianças trazem para nós, para dentro da sala de aula. Hoje não é só o conhecimento que se transmite, né? Você tem que transmitir a educação mesmo, o educar, como se comportar, o respeito. Não é apenas instrução, né? Não são conhecimento. Dar conteúdos, não, tem mais do que isso, hoje né? não é mais. Valores, Professor, orientação a gente na transmite vida. valores. Porque é algo que está se transferindo para a escola. Que era a gente da vê nossa isso. casa isso, né? A educação era de casa, né? Então é importante que o professor tenha valores muito Tem sólidos, valores né? muito sólidos, isso. E assim, nós, como cristãos, a gente tem que transmitir os valores cristãos para eles. De algum modo, né? De algum modo. Nem que seja de Então, maneira indireta, pela você nossa dá própria testemunho vivência, né? E também busca ser uma professora que busca santidade, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença, sim, né? E a gente pega as criancinhas, olha, eles são com todo esse bombardeio que nós temos nas mídias, que acessam as crianças muito cedo, né? A diferença é essa, é o olhar nos olhos, o conversar. Não tem celular em sala de aula, graças a Deus. Graças a Deus. Eles brincam, né? Eles brincam? Eles brincam. Rapaz, é cada vez mais raro você ver criança não brincando, Não é né? novidade. Eles brincam muito. Eles têm a necessidade da criança de brincar. Parece que é da própria criança. Você deixa ela lá, vai pegar uma xícara, lúdico, vai né? começar a brincar. A gente ensina muito com o lúdico, brincando. Ensina matemática brincando, português brincando. É o universo da criança, né? É o Tudo universo pra da ela criança. Claro imaginativo. que hoje o desafio é maior, por quê? Porque com as tecnologias, que são boas, a gente não descarta, né? Mas se fica muito, as crianças ficam muito em celulares. E isso é como que eu vou dizer? Prejudica a aprendizagem. Porque é muito mais fácil você jogar um joguinho, mudar de fase, virando o dedinho, Cantador, né? do que você raciocinar, né? Pensar.
Então, até uma filha nossa que é psicóloga, ela fala, inteligente é quem sabe amarrar tênis. Não é quem muda de fase no celular, no jogo. Que legal, hein? É quem amarra tênis. Quem tá com 6 anos, 5 anos, 7 anos, amarrando tênis. E não sabe amarrar, né? Quem sabe arrumar uma cama, né? Não sabe amarrar. Estamos tendo que falar para as pessoas que precisam arrumar a cama agora, então, Alexandre. Que outra absurdo, coisa né? que a gente vê é a autonomia. Sim. Autonomia, As crianças precisam de autonomia. Né? Então, nós ensinamos... são valores. Que interessante. Medicina veterinária... Analista de sistemas, que deixou para lá, agora é professora. Professora, pedagoga. Pedagoga, professora de educação infantil. Educação infantil, isso. Muito bem, ótimo. Alexandre, Viviane, os dois tiveram que passar pela universidade. Sim. Certo? Antes de eu perguntar o que você já sabe que eu vou perguntar, né? Que se conheceram quando? Nós nos conhecemos num grupo de oração. Estavam na época de universidade ou depois? Eu estava entrando no segundo, terceiro ano da universidade. Isso, Então as duas coisas foram meio que juntas, né? Foi meio junto. Todo mundo sabe que tempo de universidade é um pouco... Para quem tem fé e quer viver a fé, é um pouco difícil. Vocês dois disseram que já vinham de famílias que tinham base católica, sim, que tinham frequência, participavam da igreja, etc. Não é? A universidade foi um empecilho... gerou desafios para a vivência da fé. Como é que foi esse tempo de universidade? Depois a gente vai falar de quando vocês se conheceram, mas a entrada na universidade é um outro universo, né? A gente saindo do colégio, da escola, é um modo de ser, de viver. Depois você entra na universidade, nos são apresentadas outras formas de ver o mundo, sim, de ver a vida, e às vezes as coisas que a gente tem como valores são questionados ali na raiz, né? Eu fiz física, então eu tive... bastante isso, mas eu sei que o pessoal da filosofia tem mais. Não sei como é que é na medicina veterinária. Na pedagogia eu sei que tem bastante desafios por conta do marxismo cultural que foi infiltrado, sobretudo no Brasil, né? Sim. Em todas essas áreas de educação. Como é que foi então lá? Na minha época, padre, teve desafio. É claro que sempre, eu acho que é um grande desafio a universidade para quando o jovem entra, porque é um mundo que parece que se abre na frente do jovem, né? Diferente, inclusive, para cada um, né? Mas é aquilo que eu comentava da questão do ambiente, né? Porque eu tive um ambiente familiar e, assim, junto com o ambiente familiar, esse ambiente familiar me levava sempre junto para a igreja. Então era coisa que meio que simultâneo, né? A gente vivia em família e vivia na igreja, sempre. Entendi. Então não deixou, entrou na universidade, não deixou de... Não. E aí, qual universidade? Na UEL, UEL. Aqui em Londrina. E assim, naquela época não tinha tanta influência como tem hoje da questão das ideologias, né? Principalmente no curso de veterinária. Então era uma coisa mais... Mas assim, tem outros valores que nos afrontavam, que é a questão da própria sexualidade, que é mais aberta na universidade, que as pessoas se acham livres para fazer o que quiser, né? E a gente vinha de um ambiente que era mais assim, eu me sentia no ninho seguro da minha casa e da igreja, que eu já convivia, já tive a experiência, depois a gente vai falar da experiência com Jesus, mas já entrei nesse mundo da universidade conhecendo Jesus, tendo um contato maior com ele. Então fez toda a diferença, né? Muita. E eu vejo assim, que há muitos jovens, talvez meio que a dificuldade é muito maior porque não tem a âncora, né, que segura que é Jesus. Não entraram tendo experiência com Jesus. Então acho que mas é um desafio, eu concordo, foi desafio para mim também. Uma pergunta, não estava pensando nela, me surgiu agora. Nós estamos num momento da sociedade que as pessoas estão colocando os animais no lugar de seres humanos. Já deve ter pensado nisso, né? Aí como tendo formação como médico veterinário e trabalhando nessa área também. Naquela época, quando você entrou, já tinha um pouco essa ideia, ou não? Não, era bem menor. Era bem definido era o papel bem definido. de... Animal, ser humano é ser humano. Animal, ser humano, ser Agora humano. a pessoa está colocando botinha no pé do cachorro, colocando carrinho de bebê. Tratando como não, criança. Eu acho até que a botinha no pé é o de menos, eu acho. O duro é colocar o cachorro na tua cama e falar que é teu filho. Que é teu filho, né? Isso é mais complicado, porque a botinha ainda vai proteger ele de queimar o pé. Porque tem dono de cachorro que anda, eu vou passear com o cachorro e sai no asfalto. Coitado do cachorro, vai queimar o pé. Exatamente. Né? Então, não é a grama. Sim, exato. Então foi invertido os valores nesse tempo. Exato. Aí, né? E a Viviane,
Como é que foi lá no período da universidade? Estudou Então, na UEL também? Eu não estudei na UEL, eu estudei, hoje é Unifil, né? Ah, sim. Eu estudei na Unifil, comecei a fazer a tecnologia de processamento de dados lá. Terminei o curso. É um outro desafio, como o Alexandre estava, mesma coisa, porque nós somos da mesma época, né? Então seria assim, como também já era noturno, bem né? resolvido, era noturno, que eu trabalhava durante o dia. Trabalhava com o quê? Eu trabalhava no banco, Ah, eu fui bancária. caramba, ela mudou completamente aqui, Mudei né? completamente. Ela era bem objetiva, Escolhi bem, né? sistemática, Fala assim, agora escolhi bem bem, mais né? afetiva, não sei o quê. Então, e aí era o testemunho, porque como eu já tinha também essa base, não me influenciava sobre as questões de sair, assim, saía com as turmas, mas eu sabia o que eu podia fazer ou não, né? Porque eu já tinha essa formação, né? Porque, como o Alexandre falou, em faculdade rola tudo. Quem decide o que vai fazer ou não é você. Quem quer ter amigo, se deixar ir na onda, Influenciar, eu né? influenciar, e aí eu vou perder a amizade, cabeça fraca. Desculpa que eu sou franca. Mas os nossos valores são superiores os nossos relacionamentos. Nossos valores cristãos, né? Os valores cristãos são superiores aos relacionamentos, né? Aquilo que vai me levar por exemplo, o uso de drogas. Mas rolava solto. Não tão solto quanto hoje. Era uma coisa mais velada. Mas tinha. Se eu quisesse, eu podia ir. Mas não, eu já tinha isso como minha mãe ensinou, né? Droga mata. Ela ensinava assim, droga mata. Frase chavão, Não, né? a gente morre de vir em casa com a Minha família. filha fala isso Muito até hoje. bom. Droga mata. Vou começar a usar essa frase. Droga mata. Se não morrer de morte mata a sua vida. Se não morrer de morte morrida, morre de morte matada, né? Morte matada. Não, mas e foi, né? E então, a questão das drogas, dos namoros, né? A gente buscava, porque como o Alexandre, né? A gente já tinha uma formação, um namoro casto, um namoro santo. Então, a gente já via que o que não ia dar, nem se envolve. Nem se envolve. Nem se Tá envolve. certo. Graças a Deus, então, que foi. Graças foi a diferente. Deus. Então, eu acho, às vezes até, né, não é nem soberba, mas nós somos preservados. Talvez a nossa geração graça, teve uma graça especial, né? Muitos amigos nossos que convivemos hoje tivemos essa graça. Mas a liberdade era nossa, padre. Sim. Né? A Sempre, liberdade sempre foi nossa. Não eram forçados. Não eram escolhas. forçados. A partir dos próprios valores, conseguiam fazer as Sim. escolhas corretas, as escolhas certas, É. as escolhas mais adequadas. Muito bem. Se conheceram um tempo de universidade, onde, como, quando? Nós nos conhecemos. Se o Alexandre for falar, ele vai esquecer a data, né? Nada, foi Não, vale- por 90, né? Em 90? Noventa. Final do ano 90. Eu estava nascendo, eu nasci dia 20 de março de 1990. Aí, Olha, Tem Então, 35 anos que vocês se conheceram, hein? 35 anos que nós nos É isso aí. conhecemos. E Se conheceram onde? No grupo de oração. Grupo de oração. Quando eu entrei na faculdade, eu participava antes do grupo Palavra Viva no Coração de Maria. Aí eu entrei na faculdade à noite. Aí eu tive que... Não ia ficar sem o meu grupo de oração. Aí eu mudei para a Catedral. Fui para o grupo de oração Paz na Terra. Já tinha o Paz na Terra desde essa época? Já, o Paz na Já. Terra vai fazer 45 45 anos esse ano. Nossa, que legal. 45 anos. E aí lá eu conheci o Alexandre. Tava lá também desde quando? No Paz de na Terra? 88. De Nós 80. fizemos o encontro no mesmo encontro de experiência de oração, né? Mas nem se notaram. Eu notei ela não me notou. Eu tava me segurando para não falar isso, meu padre colocou, eu tive que falar. Não tem problema. Eu reparei ela no encontro. Ela não me Mas graças a Deus, Deus mudou os planos dela. Ela teve que ir para a catedral. Porque aqui em Londrina tinha só esse encontro. Era o Paz na Terra que fazia um encontro. Era encontro de primeiro anúncio, Primeiro né? anúncio, que chamava, né? Hoje chama ainda experiência de oração, né? E então, as paróquias onde tinham jovens iam para fazer a inscrição no Paz na Terra, na catedral, e íamos para o Palotino. Então, Aí cada um ia pro seu grupo depois, E depois cada um ia pro seu grupo. Ah, se concentravam, faziam experiência de ação, todo mundo, Isso. depois ia pro seu grupo. Isso. Porque agora cada grupo tem a sua Agora, sua. tem, às vezes juntam dois, mas a maioria cada um faz a sua.
E aí depois de 2 anos, né, eu fui pro Paz na Terra. Sim, mas pera um pouquinho. Como é que vocês foram parar nesse grupo de oração? Como é que foi? Olha, eu tinha uma amiga e ela participava, era uma amiga minha assim de escola. E ela me convidou para fazer esse encontro, né? Aí eu fui. A experiência de oração. A experiência de oração. Mas então você não participava do grupo ainda? Não, do Paz na Terra não. Eu participava do Palavra Viva. Então eu fui para o grupo de oração do Palavra Viva. Aí fiz a experiência de oração com Paz na Terra e voltei para Palavra Viva. Sim, mas como é que você chegou no Palavra Viva? Então, por essa minha amiga. Ela também te chamou para ir lá? Ela me chamou para ir para o grupo, né? Eu tinha acabado de fazer a crisma e ela me chamou para ir no grupo. Olha que interessante. E o Alexandre? Eu fui porque meu irmão era o coordenador do grupo na época. É porque assim a gente vai vendo as coisas não são aleatórias, né? Não. A gente vai vendo como é que Deus vai fazendo o caminho com a gente, não é? Aquilo que eu falei, nós vamos ver como é que Deus vai fazendo o caminho conosco, né? Olha, eu tive que ir lá no Paz na Terra, né? E lá estava o Alexandre, né? Sim. Então Deus vai nos encaminhando de alguma forma. E claro, nós temos a liberdade para fazer as nossas escolhas, mas Deus vai nos encaminhando. Na experiência de oração, o Alexandre notou, você não notou ele? Como é que foi? Como é que foi que quando um notou o outro de fato, assim mesmo, e que conversaram e etc? Quando eu fui pro grupo, né? Quando ela começou a participar daí do grupo nosso lá na catedral, entrou para a equipe de serviço, aí era contato toda semana. E aí começaram a se aproximar. A paquera. Na época chamava paquera, né? Na época hoje ninguém chama paquera. Hoje ninguém chama paquera, não. Eu já nem sei como que era. Eu também não sei. Mas era muito engraçado, porque tem uns fatos assim, porque eu era muito tímido, né? Ah, é? É. E hoje é vendedor. Você vê que coisa. E assim, quando saía, e todo mundo meio que jogava um pra cima do outro, né? Tipo, sabe, as armadas. Sim. E tipo, a gente saía pra comer lanche, por exemplo, ia num lugar e sentava lá 30 pessoas numa roda, assim, e aí tava lá ela sentada e deixava uma cadeira vazia. O Alexandre senta lá. Que legal. Era muito armado. Muito armado. Mas era muito bom esses amigos. Cara, era uma delícia. É assim mesmo, era uma né? delícia. Veja que interessante como as amizades me fazem diferença, né? Tua amiga, teu irmão. Meu irmão também tem uma história, tem uma relevância muito grande na minha vocação também. Meu irmão é mais velho. Mas os amigos também. Tem um amigo que é adventista, que meu tempo de universidade foi diferente. Eu quase que fiquei ateu. Olha. Porque eu era uma à toa, na verdade, eu costumo dizer isso, né? Mas quase fiquei. E foi esse meu amigo que é adventista que ele me fazia perguntas. Por exemplo, eu estudava cosmologia, né? Origem e evolução do universo. Nossa. Era a área que eu queria me especializar. E a gente conversava com ele, etc. Aquela coisa bem adventista. Ele falava, Junior, mas por que Deus não poderia ter criado as coisas assim, como elas são, e do nada ainda? E eram perguntas que me ajudavam. Então os amigos nos ajudam. Ajudam. A amizade faz toda a diferença na gente. Isso. Cria um outro ciclo de valores também, né? Exatamente. E aí, como é que, quando foram decidir namorar, como é que foi isso? O namoro era diferente de agora? Era mais ou menos parecido? Ou era igual aos nossos pais, que ficava o rapaz, o pai da moça, a moça... Não foi tão rígido assim. Não foi rígido assim, não. Foi casto, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Foi casto? Ótimo. Foi. Uma vez eu encontrei um padre que ele disse assim, no encontro, que numa formação que nós tivemos sobre família, paternidade responsável, etc., ele falou que em 30 anos de padre ele nunca tinha visto um casal que tenha dito que tenha tido castidade no namoro. No namoro. Então, é uma coisa que é possível? Eu conheço, né? É uma coisa que é possível. Claro que é. Possível. Quando a gente tira do âmbito das possibilidades, deixa de existir. Né? Porque o pessoal fica pensando, é impossível. Não, é possível? É possível. É possível. E não deixa a pessoa doente, né? Pelo contrário. Jeito nenhum. É uma coisa que a gente precisa conversar, né? Que não é repressão da sexualidade. Pelo contrário. É viver como pessoas de fato, né? Viver bem a sexualidade, como diz o catecismo, né? É a integração da sexualidade na pessoa como um todo, né? Então não é repressão. Sim. Namoro casto não é repressão. Não é ficar segurando. Assim. Não é isso. É viver as etapas da vida como tem que ser vividas. Mais ou menos assim, faz sentido o que eu falei? Você que viram, porque eu nunca namorei. Então eu não tenho a menor ideia como é que é isso. Não, e a gente tem essa consciência, padre, hoje, de poder falar um pro outro que valeu a pena ter sido casto naquela época.
Sim. Assim como a gente é casto hoje no nosso matrimônio. Claro, castidade é pra todo Tem mundo, gente que né? não sabe disso, Exatamente. cara. Que quando fala Castidade é pra todo mundo. casais. Aí quando eles. Mas casais castos, sim. Fidelidade é o estado de vida. Fidelidade, claro. Fidelidade é o estado de vida, Estado né? de vida. E aí valeu a pena aquele tempo que a gente viveu. E não vamos falar que não tinha vontade de ir. Claro, Claro, não tinha vontade de somos. pular cerca, mas não era o momento, né? Sim. E isso valeu a pena. A gente Prepara melhor, né, o coração pra. Poxa vida. Sim, e é assim, Fortalece muita coisa. isso é liberdade. É liberdade, né? E domínio. Isso forma a pessoa, porque você tem o domínio sobre si. Sim. Já deve ter dado curso de matrimônio, né? Alguma palestra em curso de matrimônio. Alguma coisa, Os dois, não sei. Vocês lembram do matrimônio de vocês, né? Tem lá a parte central do sacramento do matrimônio, quando... Consentimento? Exatamente, o consentimento. O que é o consentimento? O consentimento é uma entrega. É uma entrega mútua. Né? Então, eu te recebo fulano por meu esposo, eu te recebo fulana por minha esposa. Então, de Deus. se a pessoa está recebendo, é porque o outro está se entregando. Sim. Mas como é que se entrega? Como é que alguém se entrega se não se tem nas mãos? Que você acabou de falar, né? É isso que é o domínio, né? Eu me tenho nas mãos. Eu me conheço, eu me tenho nas mãos, eu me domino, agora eu posso me entregar. Isso aí, aí quando existe um namoro casto, essa entrega ela é muito mais profunda, não é? Porque a noite de núpcias, eu fico imaginando por um casal que de fato viveu um namoro como deve ser, como ela é especial, né? Porque a união dos corpos, ela tem sentido. Porque antes houve a união das almas das pessoas. A união dos corações, a união do interior. E o contrário não é verdade. Porque há muitas uniões de corpos hoje em dia, principalmente. Mas os corações estão distantes, as almas estão distantes, as pessoas então ficam feridas. Então faz toda a diferença isso, né? Não é regra, né? Não posso afirmar 100%, mas talvez seja a raiz de muitos problemas conjugais. O não viver um namoro casto. Matrimônios que se acabam, Isso, famílias que se destroem. A questão da fidelidade mesmo, né? Sabe aquela duvidazinha né, que muitos podem ter, porque, olha, tinha antes do casamento, né? Aí aparece uma traição. Depois do casamento, continua com a pessoa. Tem que ter eu acredito, numa grande conversão dos dois, num amor, olhar um amor maior, que é Jesus. Porque antes de eu amar o Alexandre, eu já amava Jesus. E isso é uma coisa que eu sempre pedi para Nossa Senhora. Que eu quero um homem também que ame muito mais a Jesus do que a mim. Que pedido, hein? Pedi mesmo. Pedi mesmo essa graça, que né? responsa, hein? Aí, Alexandre. Porque aí quando a gente ama mais a Deus, padre, a gente não vai enfiar o pé pelas mãos, né? Exatamente. Por Deus. Por amor permanece. a Jesus. Então, a gente, por amor a Jesus, permanece, busca de santidade no namoro e no casamento. Né? Então, um namoro bem vivido faz toda a diferença no casamento. Isso é uma coisa que a gente precisa falar mais, eu acho, na Igreja Católica, né? E bem preparar vivido. melhor os casais namorados de ter noivos. cuidado também, né, padre? Porque às vezes tem pessoas que não viveram o namoro do jeito que deveria ser e hoje estão tentando, né, lutando pelo casamento, que é possível também. É possível também. Não, Só claro que assim, é é claro que existe uma... Não vamos colocar regra aqui, porque eu acho que não é regra, mas é uma condição que Deus colocou para nós um caminho seguro. Sim. Que é... Assim vai dar certo. Não né? é? Exatamente. Sim, assim vai dar certo. Mas então, esse pedido aí para Nossa Senhora é muito bom, hein? Que eu encontre um rapaz, um homem que ame mais a Deus Jesus do que a mim. Do que a mim mesmo. É. E o Alexandre falava que teve uma experiência com Jesus, foi antes de conhecer ela. Como é que foi? Foi naquela experiência de oração? Foi depois, como é que foi isso? Já vivia dentro de casa, né? Sempre. No começo a gente via como uma obrigação de ir à igreja, mas depois a gente foi vendo que o pai e a mãe tinham razão em querer levar a gente para a igreja. E meio que encaminhando a gente, né? Mas depois que eu fiz a experiência de oração, que é esse encontro de primeiro anúncio, e aí eu realmente conheci quem realmente era Deus na minha vida. E foi junto, né? Simultâneo com conhecer a Viviane. Assim, depois de um tempo a gente começou a se flertar e paquerar, né? Mas eu já tinha claro comigo que primeiro era Jesus e depois a esposa ia vir como consequência. Interessante, né?
Mesmo sem, não sei se já pensavam nessa época, o matrimônio é uma vocação, eu sou vocacionado ao matrimônio. Talvez nem pensassem, mas já estavam falando sobre vocação, já estavam pensando sem saber nisso, que era. sem saber que era. Sem ter a clareza, né? Exato. Às vezes sem saber o que era. não tinha clareza de tudo, mas tinha esse chamado, Sim, essa porque vocação é isso, né? ao matrimônio. Somos vocacionados à santidade e Deus escolhe um meio. Olha, então é por Jesus. Então a esposa por Jesus, o esposo por Jesus. Isso é vocação, matrimônio. E a gente conhecia outras moças na época, a gente via o perfil de uma e de outra. A vontade de querer namorar uma pessoa que está dentro do teu hall de amigos ali, que pensa igual, que vive a mesma espiritualidade. A chance de sucesso é maior, né, padre? Claro, né? Senão cada um vai estar com pé, vamos ser um pouquinho racional, né? É bom falar isso, né? É bom falar isso. Namoraram por quanto tempo? 4. Quase 5 anos, né? Quase 5 anos. 5 anos. Nós vamos fazer 30 anos agora. Então, Novembro. 30 anos de casados. 30 anos de casado. 95. 95 nos casados. E como é que foi essa decisão de casarem-se? Porque é um passo de responsa, né? Foi tranquilo, né? Foi tranquilo, padre. É? Porque, olha, depois de 5 anos, assim, nem só depois de 5 anos, mas... Você olhou pra gente e falou assim, para de me enrolar. Não precisou falar, não. Foi sendo construído, a cada ano vai amadurecendo. Por isso que durante o processo do namoro pensavam nisso, falavam sobre isso. É importante, isso. né? É importante. No terceiro ano, acho que a gente já começou a falar. Eu aprendi isso com o Ítalo Marcilli, né? Ele falou assim, namoro foi feito pra acabar. Ou acaba porque não deu certo, ou acaba porque casa. Acaba porque Porque casa. tem gente que namora por namorar, né? Sim. Por isso que eu tô comentando isso. Tem gente que namora porque gosta do namoro. Mas não porque o namoro o está preparando pra passar a vida com aquela pessoa. Sim. Pra conhecer, olha, essa pessoa que eu quero então, passar a minha vida toda. Então, é esse tempo de conhecimento, né, padre? A gente namora pra conhecer a pessoa. E ali, claro que a gente casa não conhecendo totalmente. Sim. Não adianta, as pessoas às vezes falam, eu conheço totalmente. Não conhece, é só casando, né? Só que esse tempo de namoro, eu acredito que ele tem que ser não tão curto. Para não se conhecer. 6 meses, por exemplo. E também, tá louco, ninguém né? namora 10, 12, 15 anos. Que a gente vê muito isso. Né? E isso não é jamais namoro. Então, são essas coisas que a gente tem que pôr na balança, né? E então, esse tempo nosso, depois de 3 anos de namoro, já deu pra, né? A gente já tinha, claro, que era trabalhar para, né, continuar a casar, formar a nossa família. Nesse período, assim, quando decidiram mais ou menos casar, já estavam terminando faculdade? Já tinha terminado. Viviane, você se formou bem antes eu que me né? formei, da primeira faculdade eu me formei, Ela já 3 anos e meio, eu já trabalhava. E aí vocês conversavam sobre isso, assim, vamos em tal casa, vamos comprar tal casa em tal lugar, vamos, sei lá, Sim, tantos filhos. Contar pro senhor como é que foi, olha, foi muito interessante. O Alexandre foi transferido. Eu terminei meu curso de veterinária e eu fiz um estágio numa agroindústria, né, que eu queria trabalhar com aves, produção, né, no caso, frango de corte. E eu fui trabalhar em Santa Catarina. Caramba, então, super longe. É a primeira vez que eu fui morar fora de casa, né? Então, para mim, foi um desafio muito grande, né? Minha mãe chorou quando eu saí de casa. Você acha? Um marmanjo de 23 anos saindo de casa. Ela chorando, tadinha. Aí o padre Joel, inclusive, que é o pároco da catedral, ele era pároco, ele era padre lá da Nossa Senhora das Graças e conhecia minha mãe, era muito íntimo dela, né? Ele falou, Nair, você tá chorando, teu filho tá indo trabalhar, se ele tivesse desempregado... O padre ajudou ela a perceber, deixar o filho crescer, né? Mas tudo bem. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá trabalhando. E nesse 1 ano e meio a gente estava já programando o nosso noivado, inclusive nós noivamos enquanto eu estava lá e a gente ia morar em Santa Catarina. Porque eu tava com emprego lá já. E a Viviane aceitou numa boa. Ela aceitou. Aceitei numa boa. Ela foi no carnaval lá para conhecer o local onde eu trabalhava. Certo. Aí eu fiz toda aquela propaganda, né? Falar onde você vai morar aqui e tal. Aí ela topou, ela foi com o meu cunhado. No caso, hoje é meu cunhado e minha irmã, né? Na mesma viagem. E aí conhecemos o lugar. Só que daí, no final do ano, lá por setembro, mais ou menos, eu recebi uma proposta para vir para Londrina. Olha só. E aí, quando nós casamos, que foi em novembro, eu já estava em Londrina, porque eu aceitei uma proposta de emprego para morar em Londrina. Em 1 mês. Foi em 1 mês essa mudança. E tanto que tinha móveis que já estavam lá. Já tinha comprado uma Faltava cama. uma semana, 1 mês, mudou
tudo. Mas mudou também, agora eu vou falar o Viviane Aí entra a parte dela. Ela tava rezando, né? Na verdade, assim, eu topei, porque queria casar e ir embora. Sim, mas eu queria chamar a atenção. Mas essa harmonia que os dois estavam nas decisões é muito importante, né? É interessante isso. O coração estava indo em sintonia. Essa harmonia, aonde que veio do namoro e depois a gente se estende para o casamento? É a vida de oração juntos. Então, nós rezávamos o terço toda semana, quando namorados, a gente rezava e fazia adoração. Nossa, que legal. Íamos fazer adoração, assistíamos missa no Santuário de Schanstatt. Então, nosso casamento foi, graças a Deus, bodas de Caná. Nossa Senhora sempre, nós consagramos, sempre presente, né? Então, desde lá, quando a minha mãe, que ela conta que consagrou o neném, porque ela perdia os bebês, o neném a Nossa Senhora, quando ela engravidou de mim, ela não perdeu esse neném. E isso já foi passado por família, entrega nas mãos de Maria, Nossa Senhora, bem como a família do Alexandre também, muito mariana. E nós rezávamos junto no namoro, para nossa fidelidade, para nossa família, consagramos o nosso casamento. Então, tudo isso é uma construção, né? Namoro e a família. E eu fiz a novena de Nossa Senhora das Graças, muito devota de Nossa Senhora, falando para Nossa Senhora, eu queria ficar em Londrina. A senhora se vira. Sim, conseguiram. Agora, quando veio essa... né? E o interessante é que a pessoa que chamou o Alexandre, que fez esse convite para ele trabalhar em Londrina, não é acaso, né? Por Deus... Providência, né? Por providência, ele estava na fila da comunhão. E ele ia pegar um ônibus à noite, né, Alexandre? Para voltar para Santa Catarina. Catarina. E essa pessoa viu o Alexandre na fila da comunhão e passou por ele e falou, eu preciso falar com você no final da missa. Que interessante! Rapaz! E aí, no final, ele marcou e falou, eu tenho uma vaga, tem que vir. Eu preciso de uma pessoa assim, assado, para trabalhar aqui. Pra ontem. E tal. Aí eu falei, não, eu não conheço, eu não tô aqui, não, eu tô falando de você mesmo. Então, eu nem moro aqui, eu vou casar, você não tá indo. Eu tô em contato. Não, eu sei, cara. Impressionante. E então, quando nós confiamos em Deus, lançamos tudo nas mãos de Deus, as coisas vão acontecendo, né? E é nítido que Deus coloca. Isso a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo as coisas, aquilo que eu aprendi, não é? Quando você não sabe muito bem o que você tem que fazer, você faz o que você tem que fazer. Então você vai fazendo, né? Não é que pediu para Nossa Senhora, mas continua ali organizando para se mudar. Organizando para mudar. Eu passo que era na a sua fé, parte, né? Era a sua parte. Era a sua parte. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Aí mudou tudo e casamos em novembro. E moramos em Londrina. Desde então. Puxa, que interessante. Então tem bastante coisa. Quantos filhos? 3. 3 filhas? Filhas. Todas filhas? Todas as 3 Marias. As Poxa, 3 levam o nome de Nossa Faltou um Senhora. carinho pra você jogar uma bola, né? Tá Vai jogar com o Genro. Mas tá bom também, né? Alexandre e suas 4 mulheres. Exatamente. Ficou ali perdido no meio, né? Mas eu tenho 3 irmãos, então minha mãe ficou ali perdida no meio de todos nós, né? Dos homens. Mas faz parte, né? Muito bem, então... E como é que é viver a fé agora, depois, como casal? É uma coisa como... Não é como namorado, depois, né? Sozinhos ali, sem se conhecerem, né? Família, depois universidade, colégio, etc. E depois namoram, casam-se. E como é que é a vida de fé? Muita coisa muda na vida depois que casa, né? Muda. Não, eu não sei, porque sim. eu nunca casei, né? Eu só imagino, né? Muda. São 2 famílias que cada um traz a sua... Não casa só com a pessoa, traz a família do A própria pessoa traz a bagagem, né? Então, são os ajustes, né? Graças a Deus, assim, a gente até conversa isso, que tanto a família do Alexandre como a minha, muitas coisas parecidas, né? Muitas, então, os valores, os né? valores e geração, né? E dos nossos pais e avós. Então, isso não tivemos, assim, conflitos de adaptação, né? Não teve. E nós permanecemos no grupo de oração. No Paz na Terra. No Paz na Terra. Então, esse também é um grande diferencial. Ainda hoje vocês são no Paz na Terra? Ainda hoje. Puxa então, vida. Participamos desde 88? Desde 88. Isso é que é perseverança, hein? Pega aí, Everton. Aí nós tivemos assim... Como é que o povo aguenta a gente? Né? Caramba, hein? Então, é a grande experiência do batismo no Espírito, sim, né? Da efusão do Espírito Santo, que renova todas as coisas. E nós queríamos que a nossa família
também levaram pra família também essa levamos pra experiência. família, as filhas foram nascendo, né? E fomos... E aquilo que a gente viveu também, né, padre? É uma só carne, mas também é um só espírito, né? Uhum. Então, Existe uma comunhão é uma espiritual. comunhão espiritual que tem que existir, né? Tem que ser diária, eu acho, né? Tem que ser E assim, assumir para nossa casa que depois que nós casamos, daqui para frente, nós vamos construir a nossa família. Sim. Isso foi até oração durante o nosso casamento, né? Que a gente rezou, né? Pedindo para a gente ia começar uma nova história. Claro que trazendo toda a herança boa das nossas famílias, só que daquele dia em diante era o Alexandre e a Viviane. É a história de vocês, né? E aí a gente queria construir junto. E sempre junto. E aí um estava mais aborrecido, o outro ajudava. E na hora que precisa de mais espiritualidade, um ajuda. E assim vai. E os dois crescem E juntos. vem os Exatamente. desafios, né? De trabalho. E vem dificuldade. Dificuldade financeira que a gente passamos. Depois crianças nascem, isso já muda. O casal também tem que ter bastante unidade espiritual, porque é um tempo de dedicação extrema para os bebês, né? Uhum. Que isso faz parte. Muda completamente o caso. Muda muita completamente, muda. Tem pessoas que têm um pouco de receio de terem filhos, né? Mas eu acho, assim, uma coisa é a pessoa não Não ter algum, poder. exatamente, não poder ter alguma dificuldade, algum problema, enfim, biológico, etc. Outra coisa é ela poder ter, mas não tem, né? Sei lá, mas algumas pessoas têm medo, eu vejo que tem pessoas que têm medo, né? Eu já conheci pessoas que disseram assim, poxa, como é que eu vou ter filho num mundo como esse? Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu penso assim, se os casais pensarem assim, poxa, como é que eu vou ter um filho num mundo problemático como esse, onde você vai educar uma criança e tem valores contrários aos seus, etc. Aí eu digo para os casais, mas se você não quiser, então vão aumentar as pessoas que têm valores diferentes e o mundo Sim. fica cada vez pior. É cada vez pior. Se você que tem esses valores cristãos, valores bons, valores cristãos... Sem falar que a nossa espécie daí acaba, né, padre? Porque, né, pensando de uma maneira mais racional, né? Se não tiver filho, né? que Pois será de né? nós, né? Mas eu gosto de família numerosa. Uhum. Eu acho, né, não só bonito, mas é enriquecedor. Sim. Né, uma família. Claro que eu vim de uma família pequena. A minha mãe tinha um irmão e o meu pai uma irmã. Então, e aí minha mãe teve 3 filhos, poucos primos. Então, quando eu me deparei com a família do Alexandre numerosa, quando junta todo mundo, quando dá pouco, já dá 25, né? Nossa, mãe! Então nós gostávamos disso e as nossas filhas gostam também. Que legal. Porque nós somos transmitindo que é bom ter filhos. Desafio, você vai viver com filho ou sem filho. Uhum. Não é, padre? Sim. Dificuldade. E os valores, eu acho que a gente tem a missão de repassar os valores. Sim. Porque hoje eu tenho a minha filha, a nossa filha, que ela fala em casar e quer ter filho. A mais velha. É a do meio que está namorando hoje. Mas a mais velha também quer casar e ela fala em ter filho. Então, e hoje tem muitos jovens que falam não querem ter filhos. Isso. Já fala na hora que casa, inclusive. Uhum. Né? Porque talvez tenha um pouco, talvez seja influência. Incompreensão daquela ideia do matrimônio que a gente entende que é uma entrega, né? O matrimônio é uma entrega, mas não é apenas uma entrega, como falamos agora há pouco do consentimento, não é apenas uma entrega de um para o outro. É uma entrega também que se frutifica numa nova vida. Exato. Esses falavam, né? Muda a vida do casal. Cocriação, claro, né? Tenho que cuidar dessa criança, senão ela morre. Responsabilidade. Isso, tem que cuidar, tem que educá-la, isso não é fácil. Depois tenho que entregá-la para o mundo, para a sociedade. Essa é uma entrega, né? É uma entrega. Exatamente. Talvez o egoísmo seja muito presente em nós, né? O mundo hoje nos leva a se angustiar. Então as pessoas vão ficando angustiadas por mais essa responsabilidade, porque filho dá trabalho. Então a gente ouve uns chavões, e isso vai passando para os jovens, que é difícil, que é uma renúncia. Então aí você tem que refletir a sua vocação. Sim. Porque vocação, nós estamos falando de coisas boas, mas tem dificuldades. E ninguém engana ninguém. Na vocação do Senhor, o Senhor tem as suas dificuldades. As religiosas também, as celibatárias. No casamento também tem. Mas é o objetivo, o propósito, né? O sentido. É isso. Que é muito maior. Que é muito maior. Uma vez eu ouvi alguém falando, eu acho que faz muito sentido, né? Que vocês fazem uma coisa que eu não posso fazer. Eu posso ajudar vocês, no caso, né? Mas que são os casais que vão povoar o céu, né?
Porque os filhos vêm dos casais, né? Sim. O que eu posso fazer é ajudar os casais. Mas o senhor Com a santifica a presença, gente. exatamente, com a presença do padre, mas eu não posso ter os filhos. E as pessoas não perceberam isso, que é um pouco isso, é o objetivo, né? É se santificarem, mas também é terem filhos, para que esses filhos estejam no céu. Para que o céu seja povoado de pessoas que nasceram, né? E assim, e os nossos filhos, quando eles são formados na fé, eles vão ajudar aquelas famílias que não têm fé. Tem isso também. Influenciar, né? Influenciar. Como nós fomos, o Alexandre já foi o irmão que convidou, mas eu fui convidada para participar de um grupo de jovens por uma amiga. Né? Então, assim, é cíclico, né? E as coisas vão progredindo. Nós vamos nos ajudando. Nós vamos nos ajudando. Deus vai agindo, na Deus verdade. vai agindo. Deus precisa da gente Deus pra vai fazer. agir. Nós somos os Deus vai instrumentos, né? agir. Deus Instrumentos. somos os instrumentos. E esse podcast é um podcast de direção espiritual, né? Nós falamos sobre questões espirituais, Sim. estamos falando sobre questões espirituais. Quando nós falamos da nossa vivência, da nossa vocação, nós estamos falando de espiritualidade, porque eu digo que espiritualidade é o modo como Deus escolhe para se relacionar conosco, com cada um de nós, né? E hoje vocês têm alguém que os acompanha espiritualmente, não sei, um padre, uma irmã, um diretor espiritual, para viverem a vocação ao matrimônio? Porque agora vocês têm, eu sei que vocês têm bem claro a vocação ao matrimônio. Talvez lá no começo não tinham, mas ao longo desse tempo, vocês são pessoas que já estão há bastante tempo, né, envolvidas na igreja, desde 88 no Paz na Terra, né? Jesus. Então, quando lá na catedral, o Monsenhor Bernardo sempre nos acompanhou. Então, eu digo assim, era um confessor, né? Não tivemos, eu particularmente não tive ele como um diretor espiritual, mas as confissões já acabavam quando, né, aproveitava e dava o direcionamento. Então, o Monsenhor Bernardo casou meus pais, me batizou, celebrou nosso casamento, batizou as filhas. Então, acompanhou a história. Acompanhou a história, né? Claro, depois teve um tempo que nós não falamos aqui, mas moramos em Maringá. Lá nós tivemos, durante 5 anos, aí lá tínhamos, né, Leo, um orientador, um diretor espiritual. Depois voltei, continuei com confessor, né? Hoje não tenho um diretor espiritual. Sinto falta, né? E busco no sacerdote. Porque é a grande família de Deus, né? Só a família sem o sacerdote é vazia. Sim. É vazia. Então, o nosso pároco hoje é o padre Joel. Então, muitas vezes, né? Uma vocação completa a outra, no fundo, né? Acaba sendo completa assim. O Alexandre já tem o o Alexandre o Alexandre tem aí uma missão. Exatamente. Que se hoje eu estou numa escola diaconal, né, padre? Nós estamos no meio dela, praticamente, de formação. 2 anos e meio já. Na escola diaconal. Então, mais uma vocação que acabou surgindo aí. É um chamado aí que Deus está né? confirmando. E nós estamos aí nessa luta. Né? E na escola diaconal, você tem um diretor espiritual? Tenho. Okay. Na verdade, hoje eu estou mudando, porque era o padre Paulo Ricardo, que é de lá de Biporã. E ele está indo para Roma estudar. Roma. Então eu estou migrando, acho que provavelmente para o padre Caio ali Opa! Que se prontificou para ajudar. Certo. E eu sei que para todo esse processo do diaconato, da formação, a esposa tem que estar bem junta, né? Sim. Sempre. Não é? Tem. E, sim, rapidamente pra gente, como é que foi essa história do diaconato aí, Alexandre? Você tá, terceiro ano? Segundo ano? Segundo ano. Tô no meio do terceiro, na verdade. Como é que foi? Apareceu de repente? Já tinha... Na verdade, foi o diácono Divan da catedral que me fez o convite. Né, tava na fila para entrar na procissão na missa lá, ele me catou e falou assim, vai abrir a matrícula para a escola diaconal, eu pensei no teu nome, você pensa aí e tal, e vou colocar o teu nome. Era o padre Rafael que estava na catedral na época. Acho que o senhor estava lá conosco, né, nessa época também. Foi 2022? Eu acho que... Se foi 2022, eu estava lá. 23, não, 22, 23. 23, eu estava lá. E aí começou, mas eu já tinha sido convidado a fazer diaconato lá, quando eu era recém-casado, lá pelo padre Hildo, lá na São Vicente de Paulo. Que nós moramos ali perto, né? Então, 20 anos atrás. Frequentava um pouco ali como ministro da Eucaristia e tal, certo. né? Então não é de hoje mesmo, que interessante. Só que naquela época eu falei, padre, eu sou muito novo ainda, filhinha pequena, falei, eu não vou dar conta, né?
Olha que Aí eu interessante. declinei do convite dele. E agora, quando eu aceitei, ele veio me cumprimentar. Falar, demorou para aceitar. Demorou, mas aceitou. E Deus não desiste, né? Não, nunca, né? E assim, para mim tá sendo uma maravilha, porque tem muito a ver com o matrimônio de Tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Tem muito a E ver. ela tem que estar presente, estar junto, e a Interessante. decisão passou por ela também. E Essa a esposa- final vai se a ser esposa dela não também. aceitar, já era, né? É. Viviane, por favor, hein? Diz o bispo que se eu não aceitar, ele Nem não, ele não nem manda. ele aceita. Mas é isso mesmo, claro. É? Né? Claro. E hoje em dia, além do Paz na Terra, vocês têm mais alguma missão na igreja? Temos a Divina Misericórdia, né? Uhum. Essa espiritualidade, né, que nasceu no ano 2000 com a canonização de Santa Faustina. Na verdade, já havia antes, né? Só que no ano 2000, São João Paulo II proclamou a Festa da Misericórdia. Aí houve um estouro na humanidade, conhecer a igreja, conhecer. Então tem esse trabalho também que É uma espiritualidade. é uma espiritualidade. A gente fala devoção porque tem as práticas devocionais, né, padre? O Terço da Misericórdia, a Hora da Misericórdia, né, a festa, a novena. Mas é uma espiritualidade, né? É uma espiritualidade, é o ser misericordioso, não só receber a misericórdia, que isso o Senhor está derramando, mas o exercer, né? Então, hoje estou com essa missão de coordenar, né? Em breve vamos trocar a coordenação Você diocesana. coordena A diocesana, isso. a arquidiocese. Mas agora vamos. O Alexandre também está no... Ele participa, eu ele por me tabela. ajuda. Por Ele tabela eu ajudo. Ele ajuda bastante. Ajuda bastante, né? Quando tem os eventos. E então eu participo do grupo de oração, mas tenho também os grupos do apostolado, né? Tem que Inclusive acompanhar. na sua paróquia é o nenenzinho, tá nascendo, É o mais novo, né? Graças a Deus. o pessoal está animado lá. Tá animado, que bom, né? Muito bem. Bom, nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso podcast, infelizmente, não é? É. Mas, claro, a gente teria muitas mais coisas para falar aqui sobre isso, né? Sobre a vida matrimonial, sobre essa vocação que é tão bonita. Mas, de fato, eu penso que nós precisamos cada vez mais falar sobre a vocação ao matrimônio e trazer testemunhos como o de vocês, de pessoas que vivem o matrimônio, de fato, como vocação. Puxa, como o Alexandre disse, né? Nós não somos perfeitos. Sim. Nós estamos no caminho de santidade. E aqui é que faz toda a diferença, né? E as pessoas precisam descobrir isso, né? O matrimônio é uma vocação. Testemunhar ao mundo aquilo que Deus quer realizar com cada um de nós, a união. Deus quer se unir a cada um de nós, né? E o casal, ele testemunha de fato isso, né? E é ali nos desafios, nos perrengues. Ora, como a Alexandre disse, ora um tá caído, o outro tá de pé e levanta, Sim. um tá triste, outro tá mais fraco na espiritualidade, o outro vai. Para aqueles que são mais novos, que ainda estão ali meio na idade assim de namoro, de universidade, etc. O que vocês gostariam de dizer? Que mensagem vocês deixariam como um casal católico que procura viver a sua fé? O que vocês diriam para esses nossos irmãos mais novos que estão nesse tempo de discernimento sobre a vocação ao matrimônio? Que vale a pena todo esforço, né? Para buscar essa santidade no matrimônio, no namoro, começando já no namoro, e colocar Jesus no centro. Tirar os olhos de Jesus é fadado a fracasso, qualquer vocação. Sim. Né? Tirar os olhos de Jesus. Então, eu acredito que seja isso. Vale a pena, né? Eu acho que é isso mesmo, que vale a pena e que a grande vocação que a gente tem é de se encontrar com Deus, né? O catecismo fala isso, né? Que a nossa primeira vocação é ir para encontrar Deus. E Deus quer isso e anseia por isso. Ele nos chama. E como matrimônio e como casal, assim, vale a pena porque é um meio maravilhoso que Deus nos deu de encontrá-lo. No matrimônio a gente encontra Deus. Então, para aqueles que ainda estão pensando que o matrimônio, que a vida de casal não vale a pena por causa dos desafios, pelo contrário, né? Para quem foi chamado ao matrimônio, é a melhor vida possível. Se esse é o seu chamado, é a melhor vida possível, né? É a vida mais feliz possível. E não dar ouvidos às coisas, aos pontos negativos. Porque eu vejo que as pessoas ficam muito fixas, assim, só nos problemas. Não, nós contamos com a graça de Deus.
É isso que muitas vezes passa despercebido. Né? Com a graça de Deus. Não estão sozinhos. Não, jamais. Uma Ele família prometeu, nunca né? está sozinha. Estarei convosco todos os dias, com a família também, óbvio, né? Claro, Óbvio. com certeza. Então vamos pedir a bênção de Deus, então, para vocês, para a família de vocês, para cada uma das famílias que estão nos assistindo também, para os casais de namorados que estão nesse processo de discernimento, para que Nossa Senhora, é claro, também os ajude, interceda por eles, os cubra com seu manto sagrado, para que eles pensem e vivam os sonhos de Deus para cada um deles, não é? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Alexandre e Viviane, muito obrigado por estarem aqui conosco no nosso podcast Amigo de Deus, tá certo? Sejam sempre bem-vindos. Vamos ver outras possibilidades, sobretudo falar sobre o apostolado da misericórdia, sobre a vocação ao diaconato. Já são nossos amigos aqui, amigos dos ouvintes da Alvorada. E você que nos acompanha, muito obrigado também pela sua presença, por estar aqui conosco. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente no podcast Amigo de Deus. Até lá.